Olá, internautas da TV 61. Temos a grata satisfação de começar mais um Educação em Direitos Humanos, o programa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, que é comandado aqui pela professora Nair Bicalho. Como vai, professora Nair Bicalho? Tudo bem? Tudo bem, João. E você, como está? Tudo ótimo. E nós estamos recebendo hoje a professora Suzana Sacavino. A professora Suzana Sacavino, vou aqui pegar minha colinha aqui do currículo dela. Ela é argentina, graduada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica de Córdoba, na Argentina. Ela é mestre em Ciências Jurídicas pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC, do Rio de Janeiro, e doutora em Educação pelo Departamento de Educação da PUC, também do Rio de Janeiro. A professora Suzana Sacavino, ela é diretora da ONG Nova América, né, e recebeu o Prêmio Direitos Humanos em 2003 na categoria Educação e Direitos Humanos pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Ela também é diretora da revista latino-americana Nueva América, coordenadora do Observatório de Educação e Direitos Humanos em Foco e pesquisadora associada do Grupo de Estudos sobre o Cotidiano, Educação, Culturas, do Departamento de Educação da PUC do Rio de Janeiro. A professora Suzana trabalha com os temas Educação e Direitos Humanos, Educação e Cidadania, Direitos Humanos e Culturalidade, né? Culturalidade, formação de educadores, oficinas pedagógicas. Professora Nair Bicalho, passo para a senhora o comando da entrevista. Eu vou ficar aqui na sala de espera e volto no final para a gente fazer o fechamento do programa. Boa entrevista para vocês duas. Obrigada. Então, Suzana, eu hoje quero cumprimentar os nossos telespectadores, né, que estão assistindo aqui a nossa entrevista, a todas e todos aqui presentes, né, que vão nos assistir, e agradecer ao João essa oportunidade que a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos tem ao fazer este programa sobre educação e direitos humanos com especialistas, não é? E membros da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, da Comissão Nacional e dos Estados. Então, Suzana Beatriz Sacavino é uma importante educadora em direitos humanos no Brasil, que tem, junto com a professora Vera Candô, as duas têm sido uma dupla invencível, né, na contribuição para a teoria e a prática da educação e direitos humanos, com um maravilhoso trabalho de formação de educadores, que é feito especialmente na organização não governamental chamada Nova América, que, como disse o João Negrão, foi premiada na categoria Educação e Direitos Humanos, no Prêmio de Direitos Humanos de 2003. Então, professora Suzana, um prazer enorme estar com a senhora, que é uma argentina que ficou no Brasil, e nós agradecemos por isso, porque o seu trabalho tem sido uma referência para os nossos estudantes de graduação, pós-graduação, e para todos os educadores que trabalham em ONGs, movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando como você avalia o processo de difusão da educação em direitos humanos na América Latina desde a sua origem. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Boa tarde, professora Nair. Boa tarde, João. Muito obrigada por este convite.
É muito bom estar com vocês e poder conversar durante este tempo. E a essa carinhosa apresentação que o João fez e que você, Nair, agora repetiu, eu vou acrescentar que eu sou argentina brasileira. Eu não só fiquei no Brasil, sino que também eu tenho a cidadania brasileira. E isso é muito importante para quem trabalha na educação em direitos humanos, porque até eu me tornar brasileira, eu vivi uma parte de mim sem poder exercer determinados direitos políticos. Então, ter chegado a ter a cidadania brasileira é uma coisa muito boa na vida e que me faz transitar por essa experiência de ser argentina brasileira, que nem sempre é também uma coisa fácil no contexto. Não é comum, não é comum. Então, esse acréscimo considerava que era importante para saber quem eu sou e de onde eu penso e vivo. E sobre sua primeira pergunta, a educação em direitos humanos começa a ser construída no continente, é um ponto comum de leitura, e eu também faço minha essa leitura, na década de 1980, especialmente nos países aqui do Sul, quando terminam as ditaduras militares, as violentas ditaduras militares. Mas não só essa data, essa década se identifica para os países do Sul, sino que podemos falar que a educação em direitos humanos na América Latina e o Caribe começa a meados da década de 1980 e se coloca como uma mediação fundamental para a reconstrução da democracia, para a redemocratização. Desde aí é que a gente começa a pensar e a fazer as leituras da importância da construção da educação em direitos humanos. Aqui no continente, eu destaco desde minhas leituras e pesquisas, porque esse é um tema que eu pesquisei em meu doutorado, já tem um tempo, mas tem uma publicação que saiu a partir de aí, e esse foi um dos temas pesquisados. Então, desde minhas leituras, eu destaco 3 instituições internacionais importantes para esse desenvolvimento da educação em direitos humanos na América Latina e o Caribe. A primeira instituição é a Unesco. E a Unesco vai trazer 2 contribuições da década de 1970, que já começam a ser referência em alguns países para começar a pensar em educação em direitos humanos. E esses documentos são a recomendação sobre a educação para a compreensão, a cooperação e a paz internacionais e a educação relativa aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, que é de 1974, e depois a declaração final do Congresso Internacional de Viena sobre o ensino dos direitos humanos, que é de 1978. Esses são pontos importantes de referência em alguns países, especialmente para os países, eu diria, de América Central, alguns, e também de América do Sul, da parte norte de América do Sul. A Unesco também vai ser importante na década de 1990 a 2000, quando cria as cátedras Unesco de Direitos Humanos. Em muitas universidades da região se criaram estas cátedras que permanecem até agora e que têm sido também um espaço importante para a reflexão, a pesquisa, o estudo, a difusão dos direitos humanos e da educação em direitos humanos. Depois também, ao início do ano 2000, da década do ano 2000,
a Unesco promovió también algunas reuniones más, una importante en México, donde pesquisadores de diferentes países se encontraron y también salió un documento de referencia. E nessa reunião, lembro que, por exemplo, você, Nair, fez referência à professora Vera Candó, que trabalhamos juntas, ela participou desde Nova América e desde o Brasil nessa reunião. E esses são os aspectos fundamentais, acho eu, da contribuição da Unesco como uma das instituições internacionais nesse desenvolvimento aqui no continente. Outra instituição importante para o desenvolvimento da educação em direitos humanos é o Instituto Interamericano de Direitos Humanos, fundado na Costa Rica em 1980. E o instituto que existe até agora, desde o início, começou a oferecer um curso interdisciplinar de direitos humanos para participantes de diferentes lugares do continente, professores universitários, pessoas que trabalham no sistema de governo, também integrantes de ONGs, de instituições da sociedade civil. E o Instituto vai ser importante especialmente para o início da educação em direitos humanos aqui no Brasil, porque em 1985, o professor Ricardo Dornelles, do Departamento de Direito da PUC de aqui do Rio, participa nesse curso junto com outros profissionais de aqui do Brasil. E no regresso do curso, eles se articulam para começar uma rede de fundação do que viria a ser a educação em direitos humanos aqui no Brasil, o início da educação em direitos humanos. O professor Dornelles coordenava essa rede e estava integrada por instituições da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Paraná e do Rio Grande do Sul. Tinha o apoio do Instituto Interamericano. Um projeto do Instituto ajudou no financiamento e na articulação da rede. E essa rede também articulou, nesse mesmo projeto, experiências do Uruguai e da Argentina. Uma pessoa importante do Instituto Interamericano que deu esse apoio e coordenou e orientou e foi parceiro para esse desenvolvimento aqui foi Letícia Holguín, uma argentina que trabalhava nesse momento na Costa Rica no Instituto Interamericano. E esse trabalho que se iniciou depois dessa participação em 1985, durou mais ou menos até o início da década de 1990, mais ou menos 1991, por aí, se desarticulou porque também o Instituto Interamericano mudou seus enfoques também políticos e de financiamento e veio a fazer outro tipo de propostas e de trabalhos. Então, aqui no Brasil, esse é o início importante de articulação, já de articulação em rede, de nascimento da educação em direitos humanos. Eu sou da Nova América, que a Nova América foi fundada em 1991. E a partir de 1992, nós começamos a participar em uma rede promovida pela terceira instituição importante aqui no continente para esse desenvolvimento da educação em direitos humanos, que é o Conselho de Educação de Adultos da América Latina, o CEAL, que existe até agora. Foi fundado em 1982 e tinha como objetivo geral, que foi se modificando, mas permanece esse enfoque, era o de incorporar o conceito de educação de adultos na educação popular. O CEAL é uma instituição
que existe até agora no continente, muito reconhecida por todo o seu trabalho e trajetória, especialmente no desenvolvimento da educação popular. E a partir de 1990, não, antes disso, a partir de 1986, mais ou menos, o CEAL começou também a promover encontros de lo que seria depois a educação em direitos humanos. E a sede desse primeiro encontro foi realizado na Venezuela. E a seguir, em seguida, outro encontro no Chile. O CEAL é uma instituição importante para o desenvolvimento da educação em direitos humanos no Chile a partir dessa época. Tem sido a instituição pioneira de aglutinação das experiências, de promoção das experiências no Chile e em muitos outros países do continente. Então, no Brasil, a educação em direitos humanos começa, como eu falei, da mão e do apoio do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. E no Chile vai se estender para a maioria dos países de língua espanhola via o CEAL. A Nova América, a partir de 1992, começou a participar também nessa rede do CEAL. O CEAL criou redes de articulação interna ao início do ano 1990, e uma das redes era a de Educação para a Paz e os Direitos Humanos. De aqui do Brasil, éramos membros dessa rede, só duas instituições, a Comissão Justiça e Paz de São Paulo e a Nova América. Até a Comissão Justiça e Paz participou desde o início, porque Margarida Genevois participou no primeiro encontro da Venezuela. Então, durante essa experiência de articulação na rede latino-americana do CEAL, só do Brasil éramos essas duas instituições que permanecíamos e que tínhamos experiência no trabalho de educação em direitos humanos. Essa rede durou toda a década de 1990, começou na década de 2000 e finalizou em torno de 2010, ou seja, foi uma rede que durou mais de 20 anos, articulou muitas instituições, especialmente da sociedade civil, ONGs, diferentes propostas também das comissões Justiça e Paz, de igrejas, dependendo dos países, institutos locais de los diferentes países, e tinha uma sistemática, porque, claro, para que as redes funcionem, é muito importante, especialmente quando articula instituições da sociedade civil, ter financiamento. Estamos falando da década de 1990, onde se tinha bastante financiamento da cooperação internacional e, dependendo de uns países mais que outros, para esse trabalho de educação em direitos humanos. Isso foi fundamental, porque permitiu que a rede pudesse se reunir anualmente, promover congressos, promover seminários, promover experiências de pasantías en los países, articular la organización continental y también promover y estimular la creación de redes nacionales. Una de las redes más importantes en esa época fue la red peruana de educación en derechos humanos y para la paz. Y aquí en Brasil, cuando nos comenzamos a la primera reunión, que fue la que después dio inicio al año siguiente a la red de educación en derechos humanos, la primera reunión acho que fue en 1994, fue también apoyada
pelo CEAL, e o coordenador da rede latino-americana, que nesse momento era uma pessoa da Colômbia, participou da reunião que foi realizada aqui no Rio de Janeiro, na sede da Nova América, também para fortalecer e dar apoio para essa iniciativa de voltar a articular uma rede nacional de educação em direitos humanos aqui no Brasil. Essa rede do CEAL também facilitou e promoveu a produção de muitos materiais pedagógicos e didáticos. E nesses momentos, na década de 1990, os temas centrais que se discutiam na rede e que na construção da educação em direitos humanos, eu diria que eram de dois eixos mais importantes. Qual seria, que deveria ser a educação em direitos humanos? Como se definia a educação em direitos humanos? Quais eram os componentes fundamentais para dizer que era uma experiência de educação em direitos humanos? Como desdobramento das experiências anteriores de defesa e promoção dos direitos humanos, mas se colocava a educação como um passo a mais, como uma especificidade própria, que já não era só promoção, denúncia e defesa, sino que tinha todo um processo sistemático nessa construção da educação em direitos humanos. Então, esse foi um tema fundamental que marcou o trabalho na rede na década de 1990. Junto com isso, já o específico da educação em direitos humanos, também essa qualificação de educação em direitos humanos no nível formal, na escola, e a educação em direitos humanos na educação informal, vamos dizer assim, nas experiências de grupos sociais, de diferentes grupos em relação também a essa formação educativa em direitos humanos. O tema da incorporação da educação em direitos humanos na escola foi um tema muito importante, de que muita pesquisa, no Chile, por exemplo, em seguida que começou a redemocratização, em 1990, se criou uma comissão no Ministério com pessoas reconhecidas que foram do mundo das ONGs para trabalhar no governo, para assessorar nessa construção e implementação de educação em direitos humanos na escola. E na maior parte, nessa época, inclusive aqui no Brasil, se tinha a discussão de que se seria uma questão de transversalidade, de temas transversais, en la década de los diferentes temas transversais en las reformas educativas, y entre ellos la formación para la ciudadanía, la educación en derechos humanos, en esa misma área, ou se a incorporação da educação em direitos humanos devia ser uma matéria, uma disciplina específica no currículo. Eu acho que até agora essa é uma tensão quando a gente reflete e pensa a educação em direitos humanos, em las diferentes experiências. Mas esse foi um início nessa problematização dessa implementação através das políticas públicas e como isso seria implementado e cada país tinha e teve suas diferentes experiências. Eu falo do Chile porque o Chile eu considero que é o lugar da origem da educação em direitos humanos e o país que, em seguida, sendo políticas neoliberais, marcadas pelo neoliberalismo duro, foi tentada e feita a experiência de incorporar a educação em direitos humanos nas políticas públicas.
Então, eu acho que essas são as 3 instituições fundamentais para esse desenvolvimento. Digo que até 2010 o CEAL foi muito importante, aí terminou a rede de educação em direitos humanos e para a paz do CEAL, porque também por questões de financiamento especialmente, também às vezes por diferentes tensões em los enfoques políticos, mas especialmente pela falta de financiamentos. E também o Instituto Interamericano foi mudando suas opções e suas orientações em relação também ao trabalho mais específico da educação em direitos humanos, embora teve outra etapa que teve especialmente no início da década dos 2000, com os informes anuais do Instituto, muito importantes também para a educação em direitos humanos. Já a Unesco, nas entrevistas que eu realicei, perdeu força para as pessoas com as que eu dialoguei sobre isso. Mas aqui no Brasil, eu quero salientar que me parece que a Unesco também teve um papel ou uma contribuição importante quando se formou a comissão que preparou, que depois deu origem ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, tinha uma pessoa da Unesco também dentro desse grupo de membros, especialmente de distintas instituições da sociedade civil. Então, eu acho que a Unesco aqui no Brasil ainda teve, no início da década de 2000, um papel e uma contribuição também importante. Se eu digo... Né? O Comitê O Nacional Comitê Nacional, sim, de Educação em Direitos Humanos. E para fechar esta síntese, me parece que se ganhou muito, se cresceu muito em todos estes anos de desenvolvimento da educação em direitos humanos, desde seu início, a meados da década, como falei, de 1980, agora estamos em 2021, se tem dado uma contribuição muito importante, dependendo de cada país, de um país para outro é diferente, mas não se pode negar que a educação em direitos humanos tem dado uma contribuição importante para a afirmação e a reconstrução democrática em nossos países. Tem crescido, dependendo também dos países, em um nível das políticas públicas, mas na minha avaliação, acho que ficou aí. No máximo, se chegaram a políticas públicas, mas não chegou a ser em nenhum país uma política de Estado. Então, ao não chegar a ser uma política de Estado, tem ficado dependiendo das circunstâncias dos diferentes governos. Isso me parece importante como para fechar esta primeira pergunta, porque talvez pode ser ponte para continuar as outras perguntas ou conversas sobre o desenvolvimento da educação em direitos humanos. Pois é. Eu queria saber, vamos falar um pouco da Nova América, não é? Como surgiu a proposta, qual foi o desdobramento do projeto de formação continuada de professores e professoras do ensino fundamental da rede pública dos municípios do Rio de Janeiro, que a Nova América foi responsável, não é, por este projeto. A Nova América, como eu falei, foi fundada em 1991. Este ano estamos comemorando 30 anos de vida e é muito, e temos muito a comemorar, porque 30 anos de vida para uma organização não governamental não é muito comum também em atuais circunstâncias e em los momentos históricos que tivemos que transitar, que nos tocou transitar. Então, a Nova América, na sua origem, como o nome fala, ela foi criada como uma organização não governamental, que permanece até agora, e sua ênfase, seu foco principal era
e continua sendo, com as devidas mudanças, a articulação do Brasil com os diferentes países da América Latina. No início da década de 1990, a experiência era de que Brasil vivíamos muito de costas ao resto da América Latina. E era importante, nós avaliamos, como somos aqui, temos a sede aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro não existia nenhuma instituição que trabalhasse essa articulação e a partir de aí ajudar também a tomar consciência que o Brasil é parte da América Latina. Então, a Nova América tem esse objetivo fundamental, é uma instituição que nasceu sendo interdisciplinar e um dos programas, desde o início, que permanece até agora, é o Programa de Direitos Humanos, Educação e Cidadania. Nesse momento do início da década de 1990, como eu já fiz referência, se tinha muitas experiências de trabalho de defesa e de denúncia de direitos humanos, mas na área não formal. A Comissão Justiça e Paz, as diferentes comissões Justiça e Paz, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, já tinham um papel importante nessa área, mas não se tinha nenhuma instituição que trabalhasse a educação em direitos humanos em educação formal. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A Comissão Justiça e Paz tinha sua experiência educativa em São Paulo, especialmente com o projeto que desenvolveram também com assessoria de Paulo Freire, no final de 1980, início de 1990. Mas aqui no Rio não existia nenhuma instituição. Então, por isso é que nós começamos a focar a educação em direitos humanos na educação formal e, desde o início, percebemos que os sujeitos principais e prioritários deviam ser os educadores, que essa formação e essa educação era fundamental para os educadores que não tinham tido essa formação nessa área e ainda continua sendo muito difícil ter formação específica nessa área na formação inicial de educadores. Por isso é que desde o início começamos a trabalhar na formação de educadores, tanto do sistema público como do sistema particular, mas especialmente com ênfase especial nos educadores do sistema público e permanecemos nesse trabalho até agora. São 30 anos de trabalho e de experiência. Atualmente, a Nova América tem diferentes convênios com prefeituras do interior do estado do Rio de Janeiro, a maior parte situadas em lo que se denomina a Baixada Fluminense, mas trabalhamos atualmente com em torno de 8 a 10 secretarias de educação do Estado nesse programa que a Nova América oferece. É um programa anual. A Nova América, como instituição, se estrutura através de um lema anual e esse lema norteia todos os trabalhos que vamos a desenvolver durante esse ano. Este ano de 2021, o lema é proteger a vida, construir saberes e sonhos, cuidar da casa comum. É um desafio, neste momento, enfrentar esse trabalho também, porque até 2019, todo o nosso trabalho era presencial, se deslocando a equipe da Nova América a los municipios, a las ciudades onde estavam os grupos com os que trabalhávamos. O ano passado foi o ano como a todo mundo que nos afetou a pandemia, que intentamos nos reinventar, mas foi um ano que eu diria de transição e de procura. Este ano já estamos focados lançando um novo ciclo nos padrões do ensino remoto digital.
Então, o ciclo atual, baseado nesse lema, que assumimos esta perspectiva como com um ênfase na pedagogia do cuidado, está estruturado em 5 encontros de 2 horas cada um, síncronas, e 2 horas de trabalho individual assíncronas. Então, esses 5 encontros dão um total de 20 horas de trabalho. São 5 oficinas. E os temas que estamos trabalhando neste momento são, na primeira oficina, o título é Proteger a Vida e Construir Sonhos, Novos Paradigmas na Relação Sociedade e Natureza. A segunda oficina, Construir Saberes, Cuidar da Casa Comum e da nossa comunidade. A terceira, Educação e Cultura Digital, os desafios e as possibilidades em tempos de pandemia e pós-pandemia. A quarta, Escola como um espaço de diálogo, de construção de saberes e sonhos. Aí vamos fazer uma homenagem especial a toda a contribuição de Paulo Freire e ao centenário de Paulo Freire. E na quinta oficina, Educar para o cuidado de si e do outro, enfatizando especialmente, como falei, essa pedagogia do cuidado. Estas 20 horas de formação estão complementadas com um programa de lives, de atividades, de lives com 3 participantes cada vez. Esse programa é quinzenal, aborda diferentes temas também relacionados com este ciclo de oficinas e com este lema. E, em total, estamos oferecendo 14 lives ao longo do ano, até o mês de novembro, serão 14, o que vai dar um total de 28 horas de formação, porque cada live dura 2 horas. Então, esse também é uma complementação nesta reinvenção, como eu digo, neste momento de pandemia, de todo o que é a educação digital. Eu acho poderia continuar falando, mas de repente tem alguma outra pergunta que volto na Nova América. Então, acho que o importante é voltar a reafirmar a importância da formação continuada dos educadores na educação em direitos humanos, e por mais que agora já, nestes últimos anos, nos programas de formação inicial nas universidades, tem se incorporado a disciplina de educação em direitos humanos, muitos deles, e nos de pós-graduação também. Na experiência nossa, ainda continuamos encontrando muitos educadores que não tiveram acesso a lo que seja educação em direitos humanos, ou às vezes até o conhecimento do próprio valor dos direitos humanos. Nunca se pensaram desde aí, ni problematizaram desde aí, e que significa isso, e desde a formação também para a cidadania e a democracia. Então, muito interessante essa sua narrativa, não é, sobre a trajetória da Nova América, e para fazer um fechamento, né, dessa experiência tão bonita, importante, e que o Brasil agradece, né, esta ONG ter feito durante 30 anos esse trabalho tão importante na educação e direitos humanos, eu queria perguntar a você, Suzana, este projeto atual de formação em valores e direitos humanos na formação docente, que a Nova América, e você coordenando, está em parceria com 2 universidades públicas da Costa Rica e a Universidade de Osnabrück, da Alemanha. Você podia nos contar um pouco sobre esse projeto? Sim.
Esse é um projeto que nasce a partir e como resposta do Plano Mundial de Direitos Humanos e de Educação em Direitos Humanos da ONU, onde, num momento determinado, colocou ênfase também no trabalho que se deve fazer desde as universidades. Estas instituições también aproveitando y reforzando las experiencias de internacionalización de las universidades, construyeron este proyecto que son 7 instituições las que participan de diferente manera, ou seja, las instituições foco, como você falou, Nair, son la Universidade de Costa Rica y la Universidade Nacional de Costa Rica, son 2 universidades públicas, las maiores universidades públicas de Costa Rica. O Instituto de Investigação em Educação também da Costa Rica, y la Universidad de Osnabrück en Alemania. Participamos en carácter de asesor internacional, una pessoa do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, uma pessoa do Instituto Alemão de Direitos Humanos e a Nova América, nesse caso sou eu, a pessoa que está participando dessa experiência. E o projeto é financiado pela Agência Alemã de Cooperação. E é um projeto que foi iniciado em 2018, durou 4 anos, termina agora no final de 2021. O objetivo e a meta foi a de elaborar um programa interdisciplinar para a educação em valores e direitos humanos para a formação docente. Tem participado em torno de 25 professores das diferentes instituições durante o tempo todo, porque o projeto teve a fase inicial de discutir a questão, de aprofundar em o que significaria desde cada uma das instituições, até elaborar esse marco comum e a proposta do programa. O programa já está elaborado, são 4 cursos, cada um com 15 aulas elaboradas, com uma aproximação de cada curso, com as 15 aulas de duração entre 30 e 40 horas. E os temas de cada um dos cursos são os direitos humanos e as noções de dignidade humana, uma introdução geral. Direitos humanos, educação inclusiva, equidade e diversidade. Pedagogia em direitos humanos e construção da ecossidadania. E o último, democracia e cultura da paz. Isso, como eu falei, esse programa é inicialmente dedicado para as faculdades de educação, para a formação dos educadores. Vai começar a ser implementado no segundo semestre deste ano. Mas também já se está em discussão no próprio projeto, embora termina, mas o desafio de que cada uma das instituições, das 3 universidades e do instituto que estão participando, de abrir o projeto para que também possa ser um material de formação de outros profissionais de outras faculdades das próprias universidades. Então, tem o desafio, porque este foi o núcleo central, fundador, que concebeu todo o material. Estamos enfrentando também o tempo da pandemia, então, o que era pensado para ser uma experiência presencial, agora também tem que ser colocada na dimensão digital e do ensino à distância. E os professores também estão pensando como multiplicar a formação de educadores para a implementação do projeto, porque de momento que se quer abrir para as outras faculdades, é necessário também ter professores que passem por essa experiência para que possam replicar
essa formação. Então, tem um duplo desafio. A formação de formadores, no sentido dos próprios professores da universidade para abrir nas outras áreas, e a formação inicial de professores nas faculdades de educação. É um projeto que, no que eu conheço e meus trabalhos aqui no continente, o mais estruturado que tenho visto neste último tempo no nível universitário. Sem dúvida que é uma riqueza você trabalhar com universidades da Costa Rica, nesse caso América Latina, e universidade alemã, mas também tem seus desafios e seus diálogos interculturais em relação à significação do projeto e à construção final do material que responda a cada uma das realidades em las que vai ser desenvolvido. Isso eu, como tenho essa experiência na Costa Rica, também queria destacar, já que estamos falando de educação em direitos humanos, este ano também no segundo semestre vou participar na Costa Rica de outra experiência promovida pelo Instituto de Educação em Direitos Humanos e Defensoria dos Habitantes. E, nesse sentido, é também formação de educadores em direitos humanos, mas na área mais de experiências de educação não formal. Mas essa também é uma instituição nacional da Costa Rica e também tem essa preocupação de desenvolver, neste momento, a formação de educação em direitos humanos ao interior do país. Suzana, foi muito boa essa tua apresentação em relação ao histórico da educação e direitos humanos na América Latina e essa trajetória, como eu havia dito, extremamente importante, não é? E é uma referência da educação e direitos humanos que a Nova América vem fazendo com seus projetos de formação da educação básica e agora na educação superior, não é? E eu gostaria de saber, para encerrar a nossa conversa de hoje, como você está vendo a proposta, né, de recriação da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos a partir de agora? Eu acho uma proposta muito oportuna de ser retomada. Cada espaço responde a seu momento histórico, mas eu quero contar como que a rede nasceu na década de 1990 e agora está sendo retomada neste outro contexto. A primeira coisa que me parece fundamental, dada a importância da educação em direitos humanos como uma mediação para a construção democrática, eu acho que se avançou muito em toda a construção do avanço legislativo, mas tem se caminhado num ritmo muito diferente nessa conversão em políticas públicas. E eu acho que nestes últimos 2 anos, nós estamos vivendo uma desconstrução do arcabouço legislativo que dá suporte aos direitos humanos. Então, acho que esse é um ponto fundamental que uma rede pode ajudar a aprofundar, a pressionar e também incentivar para continuar desenvolvendo conhecimentos nessa linha e promovendo diferentes formações. Acho que a articulação local, estadual e federal, nacional, é também um desafio, porque o Brasil é muito grande. Então, construir, por exemplo, a experiência nossa aqui nos trabalhos
é muito difícil construir redes locais e estaduais, porque muito também se depende das políticas públicas. Então, como as políticas públicas mudam cada 4 anos, com novas eleições e mudanças de governo, no trabalho com as secretarias de educação, a gente tem que estar continuamente recomeçando, porque não se tem continuidade nas políticas. E isso acho que afeta também o trabalho, e a rede tem que ter em conta isso, mas é um espaço fundamental de poder construir uma rede no nível nacional, mas com base também local e estadual. Eu gostaria também de reforçar, acho que neste momento tem essa questão de que é a educação em direitos humanos, desde que concepção de direitos humanos se está trabalhando. Tem concepções mais dos direitos humanos fixados nos direitos individuais, e outra atenção é a visão do histórico, crítica e social dos direitos humanos como uma construção constante e uma articulação constante de direitos. Então, acho que também isso, a rede, vai poder favorecer muito essas reflexões, essas trocas de enfoques, essas trocas de práticas, de experiências e no sentido atual, de esperanças. Eu acho que a educação em direitos humanos tem que se repensar a cada momento histórico que lhe toca viver, mas eu não perco a esperança nem a convicção de que é uma mediação importante para a construção democrática. E também essa esperança de cada vez articular melhor esse princípio da Conferência de Viena, que é a articulação entre direitos humanos, democracia e desenvolvimento. Essa é uma articulação muito difícil, e a pandemia atual está nos mostrando ainda mais que é difícil e quantos desafios ainda nos toca para construir o futuro, nesse sentido de um futuro para a vida em todas as dimensões, e não só para a vida dos humanos, sino a vida de todo ser que tem vida. Então, esse acho que ainda é um grande desafio, mas que a rede pode também estimular e ajudar a continuar aprofundando. E isso, desde a Nova América, estamos participando na rede, acreditamos na força da rede, na potência da rede, e agradeço a você também por esta experiência, desta entrevista, desde essa plataforma também da rede. Muito obrigada, Nair. Obrigada, Suzana. Foi um prazer enorme recebê-la, e saímos todos muito enriquecidos com a sua experiência pessoal de educadora, que é uma referência para todos nós, e esse trabalho maravilhoso que a Nova América vem desenvolvendo ao longo de décadas. Então, um abraço, viu? E até uma próxima ocasião em que a gente retome as nossas questões da educação e direitos humanos. Um abraço, Nair, muito obrigada. Um abraço, João. Abraço, obrigada. Eu que agradeço, professora Suzana, mais uma vez, professora Nair, pela linda entrevista. Acompanhei aqui na sala de espera, muito, muito boa mesmo, esclarecedora. Cada dia eu me apaixonando mais pelo tema. E a gente volta... Verdade. E a gente volta na semana que vem. Um abraço para todos que nos acompanharam aí. Muito obrigada. Até a próxima e bom trabalho para vocês. Obrigada certo. Pela oportunidade. Tchau. Tá bem. Tchau, tchau, Suzana. Tchau, João. Até a próxima. Tchau.